vídeo mais cadenciado aí, de participação das atividades, mas a gente ainda tem aqui a nossa sessão, ainda outras sessões a acontecerem na sequência. Eu presente, sou Rodinaldo Viani, sou professor da Universidade Estadual de Londrina, já acompanho aqui as atividades da jornada desde a sua primeira edição. Faço parte da comissão científica, várias parcerias com o observatório. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui, receber pesquisadores e pesquisadoras de todo o país, trazendo suas contribuições aqui para o nosso evento. Então, agradecer a generosidade e a escolha do prazer, quem faz as suas apresentações, por trazer as suas pesquisas para partilhar com a gente. Então, todos e todas aí, esse agradecimento especial. E a nossa sessão, já no último dia do evento, nós temos 3 apresentações. Vamos seguir aí a ordem das apresentações. E o primeiro trabalho, com autoria, eu e o Lene, a gente começa com esse trabalho. Vamos fazer as apresentações dos 3 trabalhos dedicados na sessão. E aí, ao final, a gente faz uma rodada de quantas a gente achar necessário de diálogos, de conversa sobre os trabalhos apresentados. Tá? Então, mais uma vez aí agradecer a presença de vocês aqui nessa sessão. Então a gente começa com esse trabalho aqui. Deixa eu fazer uma breve contextualização. Esse trabalho ele acabou sendo um exercício bastante pontual, então esse não é exatamente o objeto de estudo de um processo de pesquisa mais longo, mas a Milene tem desenvolvido uma pesquisa na sua trajetória de mestrado lá na Universidade Estadual de Londrina, discutindo a questão da misoginia, como na política essa problemática tem se manifestado, em especial no período do governo Dilma Rousseff, como isso foi retratado por meio das charges. Então, assim, abriu-se aí, para além do objetivo, do objeto específico do trabalho, é um campo grande de discussões, reflexões, quando envolvem o debate, a problemática da violência contra a mulher, todo o debate todo da mulher nas representações do chamado humor gráfico. Aí, a gente já tinha esse material com a gente há algum tempo, e aí vamos dar uma olhada para esse material de uma maneira pontual, ver o que ele nos traz, ou como a gente pode analisá-lo de maneira mais crítica. Acho que é importante a gente poder trazer esses experimentos. Então esse é um pouco aí o contexto do trabalho. Por hora a gente fez alguns apontamentos, tem aí toda a perspectiva do próprio evento, depois a gente formalizar essas reflexões num artigo, como esse submeter aqui a revista do Observatório. Então esse é o nosso propósito. A gente fez toda uma reflexão um pouco mais pontual, que é o que a gente vai apresentar aqui, mas certamente várias outras coisas, algumas delas a gente pode dialogar aqui, a partir da nossa apresentação, das questões que vocês trouxeram, mas com certeza a gente vai expandir um pouco mais aquilo que a gente pode trazer em termos de reflexão, de problematização, de análise desse material. Então, esse é um pouco o contexto. E aí, para esse trabalho, então, uma história, quadrinhos, em defesa da mulher, uma análise da cartilha Maria da Penha, que tem aí como autoria eu e a Milene, que depois vai fazer as honras de fazer a apresentação de toda a problemática de análise que a gente traz na cartilha. Bom, aqui é o resumo, só coloca no slide só para poder compor aí a apresentação, mas isso foi disponibilizado no caderno de resumo, então nem precisamos fazer a leitura disso. Está lá, há com acesso para todo mundo, para o resumo geral do que o trabalho se propunha a fazer. Então, assim, o ponto de partida, além desse contexto da trajetória acadêmica, pensando no trabalho especificamente, é a própria problemática, a questão que afeta a nossa sociedade, a sociedade mundial de uma maneira geral, que é a questão da violência contra a mulher.
E assim, a premissa que a gente toma para pensar qualquer produção que se pretenda representativa ou de representação para essa problemática é a necessidade de a gente tomar como premissa que a violência contra a mulher ela não é um problema de ordem individual. Né? Óbvio que ela afeta individualmente cada mulher que está submetida a essas condições de violência. Mas como questão, ela não pode ser pensada como um problema de ordem individual. Ela se trata de um fenômeno estrutural. Então esse é uma premissa, quer dizer, com todo tipo de material, de representação, de debate, de questionamento que se faz, esse é um ponto de partida que a gente tem que tomar, ou pelo menos entendemos que tem que ser tomado, porque isso tudo, né, a violência contra a mulher, como fenômeno estrutural, ele é decorrente de uma sociedade machista, patriarcal, e não deve ser só uma luta também individual da mulher vítima de violência, mas de toda a sociedade. No Brasil, né, a gente chegou a fazer alguns levantamentos, mas também nem cabia na estrutura do resumo a ser apresentado aqui, e nem mesmo na apresentação, mas a gente vai atualizar, vai dar um tratamento, mesmo que sintético, a alguns dados que mostram, né, essa violência contra a mulher. O que dá para dizer, nesse modo também da introdutória, eles são alarmantes. Né? E aí, né, não sei se exatamente os termos que a gente usou aqui são socialmente, politicamente adequados para dimensionar os polos, né, que seria, né, o polo mais brando e o polo mais violento, uma escala de violência, mas indo aí desde a importunação até o feminicídio, então aí tem um leque muito grande de violências que se cometem contra a mulher, e os números de cada uma dessas expressões são alarmantes, precisam ser combatidos. E aí entramos na apresentação do nosso objeto. Então, como parte de ações do campo jurídico voltado para combater esse problema da violência contra as mulheres, foi aprovada em 2006 a Lei 11.340, que passou a ser conhecida como a Lei Maria da Penha. Então, assim, também, né, no material que a gente já preparou, não dá conta de detalhar o mínimo necessário para falar da lei, mas aqui a gente também só trouxe alguns aspectos pontuais para a gente identificar. Também é uma lei que ganhou, né, projeção social, né, principalmente as mulheres devem ter muito mais familiaridade com a base principal do que é essa lei, mas ela foi sancionada em 7 de agosto de 2006 pelo presidente Inácio Lula da Silva, entrou em vigor em setembro do mesmo ano, e né, ela demarca essa condição de que um marco, né, divisório, né, de como a sociedade se coloca diante dessa grande questão, dessa alarmante questão da violência contra a mulher. Antes era tratado como um crime de menor potencial ofensivo, né, a expressão tenta dimensionar um pouco isso, né, mas não menos crime, né, mas a partir da lei ela passa, de fato, a ter mecanismos de prevenção e de coibição dessas violências. Né? Então, um pouco desses termos. E aí, objetivamente, a partir da lei, todo tipo de violência doméstica e familiar passa a ser caracterizado como crime. Então, um marco importante nessa luta contra, né, a violência contra as mulheres. Um pouco de modo estrutural a lei, constituída de 46 artigos, distribuídos em 7 títulos, né? A ideia é fazer um detalhamento disso, mas só para dimensionar aí a extensão do que é essa lei, estabelecendo, né, de maneira precisa, explícita, se trata da violência doméstica, familiar, caracterizando as 5 formas de violência, como a lei dá uma descrição sobre essas diferentes caracterizações, e também cria mecanismos de proteção às vítimas, dando a responsabilidade dos órgãos, e como infelizmente, a nossa cultura, né, a parte de fiscalização acaba não sendo efetivamente levada muito em consideração, mas do ponto de vista de lei, a gente tem uma estrutura legal que oferece algumas garantias, algumas proteções para as mulheres vítimas de violência. E está aí, né, esse material efetivamente que está sendo apresentado para análise. Ela é uma publicação no formato de revista em quadrinhos, né, como vocês podem ver, o tamanho aí é meio ofício e tal, né, texto
poucas páginas, né? Foi lançada pela Academia Paulista de Magistrados em março de 2009, então passados aí perto de 3 anos, né, de aprovação da lei, foi lançada essa cartilha, esse material. Uma publicação didática voltada especialmente para o público infantil, isso tudo pensando os objetivos apresentados para a produção. Aí vem a nossa análise depois, né? E fundamentalmente disponibilizada para crianças do ensino fundamental, jovens, ONGs, entidades privadas, bibliotecas e meios de comunicação que de alguma forma pudessem exercer algum papel pedagógico, didático, formativo, principalmente para crianças e jovens, mas também para as entidades que atuam no enfrentamento da violência contra as mulheres. E aí a gente entra na parte de análise, né, e certamente uma análise que apresenta, né, um conjunto de aspectos e nada mais legítimo do que ser apresentado. Então, eu vou trazer um pouco agora da problemática que a gente analisou nesta cartilha. E também como a mulher ela foi retratada ao longo desses 21 quadrinhos que passa essa história sobre a Lei Maria da Penha. Então, essa publicação, como o Rosinaldo disse, ela é voltada principalmente para crianças do ensino fundamental, também jovens, já que foi distribuída em bibliotecas, em ONGs e outros meios de comunicação. A história ela foi construída ao longo de uma aula, onde há interação entre o professor e alguns alunos, de forma até que igualitária. Pela minha conta, ele tem mais crianças e meninos do que meninas, mas até que de forma igualitária nessa questão, considerando as crianças. E se passa em uma aula de história, onde há então essa interação. Na verdade, o professor ele é o transmissor de informações e as crianças fazem alguns questionamentos sobre quem é a Maria da Penha e também sobre a Lei Maria da Penha. O que a gente observa no primeiro momento, essas crianças, elas estão muito bem vestidas, muito bem uniformizadas, em sua maioria são crianças brancas, muito bem limpas, não retrata ali o que a gente pode considerar de crianças que de repente são de uma periferia, que são crianças de uma condição mais pobre, não representa essas crianças. Então, a ideia que a gente tem, a interpretação de que se tem é que são crianças ali de classe média alta, até podendo se passar em um colégio ali particular que a gente consegue observar. Então, estudantes de classe média alta. Evidentemente, né, que considerando os propósitos educativos desse material, a história não poderia representar o que é a realidade concreta das escolas brasileiras, mas essa idealização, ela foi extremamente exagerada, então não representando ali em seu contexto as crianças pobres que são mais suscetíveis à violência, tanto todas quaisquer violências, mas também as violências doméstica e familiar. Então a maioria das crianças, como eu comentei, tem pele branca, apenas uma criança negra e não tem nenhuma menina negra que pudesse representar as mulheres negras, que são as mais atingidas pela violência doméstica e familiar, seja pela sua condição, vulnerabilidade em relação financeira, pela condição pobre, mas também pela falta de informação. Mas a gente sabe que as mulheres negras, elas são mais suscetíveis às violências doméstica e familiar. Então, a partir das análises, foi possível constatar que os recursos gráfico-narrativos próprios da linguagem dos quadrinhos não foram utilizados apenas em sua expressão mais básica. E também há que se ponderar que, em se tratando de uma temática inerente à realidade das mulheres, o fato de a cartilha ter sido produzida majoritariamente por homens revelou abordagens controversas. Quando a gente pega no primeiro momento aqui o expediente desta cartilha, a gente observa que o presidente é um homem, o vice-presidente é um homem, o diretor-secretário é um homem, o diretor-tesoureiro é um homem, o diretor cultural e de eventos é um homem, o diretor cultural adjunto é um homem, o editor executivo é um homem. Só é citada uma mulher participante desta produção em serviços terceirizados, como a assessoria de comunicação, que não teve relação direta com a produção do conteúdo. Então, toda a cartilha, ela foi produzida por homens, do ponto de vista masculino, sobre o que é a violência contra a mulher. Então, a gente não tem, pode passar,
a gente não tem identificada nenhuma mulher envolvida de forma direta na produção desse conteúdo. Ele é todo produzido por homens sobre o que é a violência contra a mulher, uma violência da qual eles não são vítimas. Então, a cartilha já começa também com uma violência, omite o papel de fala da mulher, trata sobre violência contra a mulher, fazendo uma violência, já que a aula ela se passa, uma aula de história é um homem falando para as crianças o que é uma violência da qual ele não sofre. Por que não colocar uma mulher enquanto professora falando sobre o que é a violência contra a mulher? Então já começa com essa violência, omitindo o papel de fala da mulher. E essa violência ela continua quando é chamado um outro homem, também no papel de autoridade, para falar quem é Maria da Penha e o que é a Lei Maria da Penha. Quando a gente observa toda a cartilha, não aparece nenhuma mulher em um papel de autoridade, em uma condição de autoridade como protagonista da informação. As mulheres, elas aparecem em momentos pontuais, que eu vou citar logo mais à frente, ou como crianças, mas nenhuma como autoridade ali de quaisquer informações. Então, quando o fórum é citado, também o professor conta às crianças que se trata de um lugar onde ficam os juízes, os promotores, os advogados, não cita as advogadas, as juízas, não tem nenhum papel feminino, como se a mulher não fizesse parte daquele ambiente, falando que é um ambiente masculino. Então a gente consegue ver que essa educação ela pode estar sendo negativa, está ensinando as crianças o que é a violência contra a mulher, fazendo uma violência, omitindo a mulher de certos ambientes e também do seu papel de fala. Em toda a história, em quadrinhos, as mulheres aparecem em apenas 3 momentos. Então, tirando a questão das crianças que aparecem sem nenhuma autoridade, elas aparecem em 21 quadrinhos, em uma história em quadrinhos que fala sobre a violência contra a mulher. As mulheres elas aparecem em apenas 3 momentos, sem nenhum papel de autoridade. E esses momentos, quando elas são relacionadas à violência sexual e à maternidade, curiosamente. Então, a gente pode ver ali na página 16, e depois eu vou passar o quadrinho para todo mundo dar uma olhadinha. Na página 16 cita a mulher como um objeto sexual e, curiosamente, aparece a imagem da mulher relacionando o corpo dela enquanto objeto sexual, fazendo justamente o que não deveria fazer, relacionando o seu corpo à questão imagética da mulher quanto um objeto sexual. Em outro momento, defendendo a maternidade, abordando o direito da mulher não ser obrigada a praticar o aborto ou ao uso de contraceptivos, mas o mesmo não acontece. Não fala sobre o direito da mulher de fazer o aborto ou o direito dela usar métodos contraceptivos, ou seja, relaciona a mulher mais uma vez à maternidade, um ponto de vista masculino sobre o corpo da mulher. Na página 17, no terceiro momento, faz referência enquanto à violência patrimonial. Então, de 21 quadrinhos, elas aparecem em apenas 3 deles, nenhum deles em papel de autoridade, e desses 3 momentos, 2 enquanto objeto sexual e o outro relacionado à maternidade. Pode passar. Em nenhum momento o termo homem é indicado no papel de autor das violências. A cartilha não comenta sobre o ex-marido de Maria da Penha, que foi sentenciado, na verdade, 3 vezes e que não foi feita justiça, porque das 3 vezes, na última, ele foi condenado a 8 anos de prisão, ele cumpriu apenas 2 em regime fechado, os outros 6 em regime semi-aberto e aberto, mas não fala o homem como o autor da violência. É incrível como a gente percebe que a mulher ela aparece mais como responsável pela situação da violência do que o homem como o autor das agressões. Por exemplo, tem algumas falas que o professor, que a mulher, fala que a mulher ela não é consciente dos seus direitos, como se fosse responsabilidade da mulher a condição dela de estar ali num relacionamento abusivo ou sofrendo de agressões e não a responsabilidade do homem de não realizar essas agressões. Então, olha só, o juiz, na página 18, sugere que a mulher é a única a quem cabe denunciar o agressor, as agressões. A gente sabe que depois da Lei Maria da Penha, tinha aquele ditado que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Na verdade, depois da Lei Maria da Penha, em briga de marido e mulher, todo mundo deve meter a colher, qualquer pessoa, principalmente o Estado. Né? Então,
Então, assim, ele coloca a mulher como a única responsável por estar nesta condição. O juiz afirma que para que a mulher tenha proteção, basta que ela tenha coragem de denunciar o agressor, como se fosse responsabilidade única dela sair dessa situação, sendo que às vezes essa mulher ela não tem condição financeira para sair de uma relação de abuso, para sair de uma relação de agressões, ela não tem informação sobre isso, a condição que ela está ali, que ela tem direitos de sair daquilo, tem medo de repente perder ali a responsabilidade com os filhos, tem medo de ser morta, na maioria das vezes, não ter a proteção da qual ela deve ter quando ela vai denunciar o agressor, enfim, pode passar. Falta de proximidade do conteúdo com casos reais. Nenhuma criança apresenta qualquer relato de conhecimento sobre essa realidade, ou mesmo situação vivida, mesmo que tenha sido uma violência de modo indireto, mostrando que há o distanciamento entre o conteúdo representado e o público a quem a publicação se dirige. Então a gente vê que nos quadrinhos as perguntas das crianças são muito pontuais. A Lei Maria da Penha, ela protege sobre o quê? Né? Qual que é o papel ali do fórum sobre a condição da mulher, sobre a proteção que vai dar à mulher? Nenhuma criança traz ali de repente uma pontuação de nossa, eu vi o meu papai levantando a mão para minha mãe. Isso é uma violência? Nossa, meu amiguinho comentou que viu um roxo no braço da minha mamãe e ele viu os pais brigando no dia anterior. Nossa, o meu pai esconde dinheiro da minha mãe não tem dinheiro para ir no salão de beleza. Nenhuma criança traz qualquer proximidade com a violência. Parece que nenhuma criança foi vítima de violência, de quaisquer violência, principalmente doméstica e familiar, mesmo que de forma indireta. Então a cartilha poderia aproximar mais as crianças, né, desse conteúdo, trazendo exemplos também de casos reais de violência que a gente vê na mídia, né, tantos casos como feminicídio, que inclusive ganhou essa configuração graças à Lei Maria da Penha. Então a gente não tem esses exemplos palpáveis que poderia de repente uma criança do ensino fundamental que está lendo isso relacionar com o que acontece dentro de casa. Parece que é distante, que não vai acontecer com ela, que dentro de casa isso não existe, que no vizinho isso não existe, ao mesmo tempo que poderia ser tratado de uma forma diferente. Pode passar. Não, gente, isso é só a ponta do iceberg, né, de uma análise que essa cartilha, né, nos permite fazer. Então, muito brevemente, a gente traz um pouco isso. E aí, assim, pensando de maneira mais global, a gente poderia identificar dois importantes aspectos. O primeiro, saindo dessa análise, né, a partir do conteúdo e das problemáticas que a gente identifica no conteúdo, é a potencialidade e a validade da utilização da história de um quadrinho como, né, um recurso educativo, pedagógico, para tratar de uma temática como essa. Então isso tem uma validade, né? Porque se trata de fato de um assunto bastante sensível. Então, nesse sentido, né, tem aí um aspecto bastante positivo, né? Agora, também duas questões. Na medida em que se decide utilizar esse tipo de recurso, também precisa se utilizar de uma maneira mais até usar esse termo, competente dessa linguagem. Ela oferece vários recursos gráficos, estéticos, que poderiam ser explicados. Ali tem, né, uma combinação de quadros em sequência que contam uma história e não se utiliza toda a potencialidade dos elementos que compõem a linguagem dos quadrinhos. Então, assim, e ainda mais em se tratando de uma finalidade educativa, né, que poderia ser explorada de maneira bastante positiva. Um bom exemplo que a gente consegue identificar né, a gente está saindo aí de um período de Olimpíadas, né, e a ginástica artística tem uma maneira de avaliar, né, fazer a sua pontuação bastante interessante. Né? Tem a tal nota de partida e a nota de execução. A nota de partida foi alta, mas a execução, né, levou um tombo, né, perdeu completamente aquilo que se esperava, né, da escolha pela linguagem, o fato de utilizar essa estratégia para tratar de um tema tão sensível. Então, isso a gente, né, achou importante destacar essa potencialidade, essa validade. E, por outro lado, outro aspecto é em relação, né, então, assim, apesar de reconhecer esse propósito de
virtuoso de querer tratar uma problemática tão, né, tão séria e tão sensível na sociedade, e nesse sentido, né, bem sucedida, no sentido de se propor a fazer isso, mas, né, diante do que a gente observou, né, isso só considerando aí essa superfície dos aspectos, né, ela foi tratada de maneira absolutamente, né, assim, errática, né, pelas escolhas, como ela foi produzida, só homens, então um pouco nesse sentido, né. Eu exigiria muito mais comprometimento em relação a como tratar essa temática, garantindo que a perspectiva feminina pudesse ser efetivamente protagonista disso, não só no discurso, mas na própria representação. Então, nem no discurso, nem na representação isso se fez presente. Então, esse é um pouco aí o ambiente mais geral que a gente traz aqui, para poder fazer a análise dessa publicação. Então, agradecendo aí a atenção de vocês.